Olá, irmão e irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Padre Ricardo. Seguindo o nosso estudo sobre as obras de Júlio Verne, falaremos hoje sobre o livro Em Frente à Bandeira. Esse livro é espetacular. Thomas Roche, um francês, inventa uma máquina de guerra muito poderosa. Só que nenhum país quis comprar a sua máquina e ele é considerado louco. Ele é internado numa casa de recuperação que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E um enfermeiro aparece para cuidar dele, o enfermeiro Simon Hart. Hart, na verdade, não era um enfermeiro, ele era um engenheiro disfarçado de enfermeiro porque ele queria descobrir o segredo dessa máquina. Depois aparece um barão e sequestra o Thomas Roche e o enfermeiro para descobrir o segredo da máquina de guerra. E leva os dois para uma ilha que era considerada abandonada. Mas descobre-se posteriormente que esse barão, na verdade, era um pirata. E ele sequestra o Thomas Roche porque ele quer ter acesso a essa máquina de guerra para destruir os outros navios. Olha uma novidade que Júlio Verne descreve. O submarino. O submarino não existia na época do Júlio Verne. E aqui aparece o submarino. Tem o submarino que é ligado à escuna desse barão, que na verdade não era um barão, que era um pirata. E tem também um submarino, que era um barco da Marinha dos Estados Unidos, que também aparece no livro. E lá na ilha, esse Thomas Roche, então trabalhando para esse barão, que na verdade é um pirata, ele começa a desenvolver essa máquina para explodir navios. E o Simon Hart, posteriormente, o barão, que é o pirata, descobre que o Simon Hart também não era enfermeiro, e sim um engenheiro. Por isso, ele mantém no cativeiro tanto o Thomas Roche, porque ele queria saber o segredo da máquina de guerra, mas mantém no cativeiro também o Simon Hart, porque descobriu que ele era um engenheiro, não era um enfermeiro. O Simon Hart consegue enviar mensagens por garrafas pela corrente marinha, porque entrava uma corrente marinha na ilha. A marinha, algumas marinhas presentes, a marinha dos Estados Unidos, da Inglaterra, consegue encontrar essas mensagens e envia navios para lá, para cercar a ilha, invadir a ilha e libertar o Thomas Roche e prender os piratas. Eles chegam à ilha, os navios chegam à ilha, a máquina de guerra do Thomas Roche, chamado Fulgurador Roche, está pronta e ele começa a destruir os navios. Mas de repente ele se vê em frente a um navio francês. É francês, o inventor da máquina. E quando ele vê o navio francês, ele vê a bandeira da França tremulando no navio francês, aí ele começa a repensar se ele vai seguir o seu projeto de destruição. Por isso que se chama Em Frente à Bandeira. E o que vai acontecer? Precisa ler o livro, querido leitor, querida leitora, para descobrir. Eu já sei que eu li o livro, mas não vou contar. Quero que você leia. Esse livro é muito bom e vale a pena ser lido. Esse livro, então, é Em Frente à Bandeira. E nesse livro, como eu disse, o Júlio Verne então descreve o submarino que na época não existia. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deus os abençoe.